Nós estamos continuando a exposição no Evangelho de Marcos e nós estamos agora no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Nós, semana passada, falamos um pouco sobre sábado e hoje nós vamos dar continuidade aos versículos de 7 a 13 do capítulo 3. Marcos, de 7 a 13. Como todo mundo já sentou, eu não vou pedir para levantar de novo. Mas leiamos juntos esse trecho. Juntos você pode ler em silêncio, não precisa ler comigo em voz alta. O texto nos fala assim: Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então, recomendou aos seus discípulos que, sempre que tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus lhe advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para louvar e engrandecer o Seu nome, para cultuar a Ti nessa manhã, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu nos deste a Tua palavra para que, a partir dela, nós possamos, Pai, ter um rumo e uma direção a seguir, Pai. Nós te pedimos, Pai, fala aos nossos corações através dessa passagem, Pai, através da minha vida e apesar de mim, Deus. Fala aos nossos corações nessa manhã e que possamos sair daqui transformados pela Sua palavra e pela Sua presença em nosso culto. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, em um tempo em que quanto mais seguidores, melhor, não é mesmo? Nós estamos num mundo onde nós estamos rodeados de redes sociais e onde mais seguidores, melhores. Onde mais likes, mais curtidas, melhor. Onde há pessoas que fazem de tudo para ganhar seguidores. Até mesmo há aqueles que compram seguidores, não é mesmo? Que um dia está com 400 pessoas seguindo e no outro dia já está com 10 mil. Né? Você sabe muito bem o que eu estou falando, porque a gente vê esse tipo de bizarrice todos os dias. Mesmo que essas pessoas não interajam com você, mesmo que essas pessoas não tenham uma conexão com aquilo que você é ou fala, mesmo que elas não interajam, mesmo que elas não, de alguma forma, elas não se engajem na mesma missão que a sua. Apesar disso, estamos sempre em busca de seguidores, de pessoas que estão ali ouvindo o que nós temos a falar. Muitos desses seguidores, né, não seguem por aquilo que você fala, nem por aquilo que você é, nem pela sua missão de vida. Há muitos hoje que seguem por causa de sorteios, não é mesmo? Há muitos hoje que seguem por causa daquilo que eles podem, essas pessoas que estão ali, aqueles youtubers da vida, aqueles influenciadores, influencers, aquilo que eles podem oferecer, às vezes cursos gratuitos, às vezes algumas lives que te chamam a atenção, mas não por aquilo que realmente a pessoa é. Na passagem que nós acabamos de ler, era isso que estava acontecendo com Jesus. Uma multidão de seguidores estava seguindo Jesus, aparentemente não pela sua missão ou pelo seu ensino, mas por algo que Jesus poderia oferecer a eles. Meus irmãos, lembre-se que até aqui nós vimos o início público do ministério de Jesus em seu batismo, onde ele foi declarado o próprio Filho de Deus pela voz que vinha dos céus.
Nós vimos Jesus ser tentado no deserto durante 40 dias e permanecido fiel. Vimos ele pregando as boas novas da salvação. Vimos ele chamando discípulos. Vimos ele expulsando demônios. Vimos ele purificando leprosos. Vimos ele curando enfermos. Vimos ele respondendo a perguntas capciosas. Vimos ele comendo com pecadores. Vimos ele confrontando opositores e as suas tradições. E na nossa última mensagem nós vimos que este confronto chegou ao ponto de que os fariseus e os herodianos começavam agora a tramar a sua morte. E o texto de hoje começa com Jesus e seus discípulos se retirando para o mar. Só que, junto com ele, uma grande multidão estava agora o seguindo. Apesar do confronto com os fariseus, o que acontece é que todos os atos do ministério público de Jesus na Galileia haviam produzido uma crescente onda de aclamação pública na Galileia. E em outros lugares também. Porque as notícias dos feitos de Jesus se espalhavam rapidamente. Pessoas agora estavam vendo tudo o que ele fazia. Muitos vêm das redondezas, vêm da Galileia, outros de partes mais distantes da Palestina, outros vêm da Judéia, de Jerusalém, regiões que João Batista preparou para receberem aquele que é mais poderoso que ele. Alguns estavam vindo do sul, da Idumeia, e há pessoas que vêm do leste, além do Jordão, e das cidades que haviam predominantemente a presença gentílica, como Tiro e Sidom. Então havia pessoas de todos os lugares, até mesmo gentios, estavam indo ver o que estava acontecendo. Quem era este que estava curando multidões? Muitas dessas pessoas vieram de grandes distâncias. E embora Jesus seja, de alguma forma, rejeitado pelos líderes religiosos e políticos daquela época, as multidões vinham de toda parte para serem curadas por Jesus. Para vocês terem uma ideia, o texto nos fala que a multidão era tanta, mas tanta, que Jesus precisou utilizar da prudência para que, se alguma coisa saísse do controle, a multidão o apertasse ou o machucasse. Ele pediu para que seus discípulos deixassem pronto o quê? Um barquinho. E olha que assunto interessante no meio dessa passagem. Não é mesmo? A gente está falando de Jesus. Apesar de Jesus ser um ser divino e um ser humano ao mesmo tempo, ele usou sabiamente em seu estado de humilhação, que agora era homem, se fez carne, se fez servo e habitou entre nós, como nós vimos na última música. Ele usou as medidas de precaução contra possíveis perigos que poderiam acontecer com ele. E ao fazer isso, ele está nos ensinando uma lição que faremos bem em aprender. Essa lição nem sempre é memorizada em nossa mente. É a prudência. Mesmo que o barco não tenha sido usado, o texto não nos fala. O ponto importante é que ele estava lá, sempre pronto para ser usado, sempre disponível. Nós precisamos ser prudentes em tudo o que fazemos. Jesus, no Evangelho de Mateus, ao enviar os seus discípulos para pregar, logo mais nós veremos essa passagem também em Marcos. Ele dá uma instrução aos seus discípulos, ele fala: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Mateus 10:16. Você, de alguma forma,
é imprudente? E depois você fala que você está apenas confiando em Deus? Joga tudo nas costas de Deus? Sem nenhuma prudência da sua parte? Você é aquele que anda sem seguro para nada? Sem seguro de carro, sem seguro da moto, sem seguro da casa, sem seguro de saúde. Hoje nós estamos num mundo maluco. Ou mais simples, você é aqueles que entram no carro e nem cinto de segurança colocam. Não é mesmo? Você é aquele que é imprudente com as suas finanças? Que compra mais do que tem e ora a Deus para que no próximo mês de algum milagre possa acontecer e que a conta feche e você consiga pagar o cartão? É assim que acontece muitas vezes. Nós somos imprudentes. E depois nós entregamos tudo nas costas de Deus e fala: Deus é fiel. Deus é fiel. Mas você está sendo imprudente. Jesus aqui, mesmo sendo Deus, preparou um barquinho para que se alguma coisa saísse do controle, ele estava preparado. Imprevistos acontecem, não é mesmo? As coisas nem sempre, né, estão ali dentro do nosso controle, mas são imprevistos. Você não previu e por isso você não estava preparado. A gente precisa aprender aqui com Jesus. Sendo Deus e sendo homem, exercendo a prudência. Mas continuando. O fato é que havia uma grande multidão que estava seguindo Jesus. Essa multidão não só apertava de todos os lados Jesus, mas até de cima se arremessavam sobre ele para tocá-lo e de alguma forma pudessem experimentar os poderes milagrosos de Jesus. Era como se fosse um enxame de abelhas em cima do mel. Jesus já havia curado muitos, e por isso o povo estava convencido de que o seu poder e a sua disposição era de ajudá-los em suas aflições, em suas enfermidades, e que eles não querendo esperar que Jesus tocasse neles, eles começavam agora a se juntar. E o texto fala que, de alguma forma, eles estavam literalmente caindo sobre Jesus para que pudesse tocá-lo. E as coisas estavam se tornando, de alguma forma, perigosas. E por isso Jesus disse: preparem um barquinho. Essa multidão não era uma multidão hostil. Eles não estavam querendo matar Jesus, mas eles estavam tão intensamente ansiosos para serem curados, cada um querendo ser atendido por Jesus, que eles não conseguiam esperar pela cura, pelo contato de Jesus Cristo. Eles estavam caindo sobre ele. Assim como Jesus, meus irmãos, havia curado muitos, ele também havia libertado muitos da escravidão de demônios, ou o texto nos fala de espíritos imundos. E esses espíritos imundos, quando viam Jesus, eles não podiam fazer outra coisa se não se prostrarem diante dele, se não se prostrarem diante daquele que é mais poderoso, diante do valente, diante daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Eles se prostravam diante de Jesus. E eles se prostravam e eles exclamavam: Tu és o Filho de Deus. E apesar de ser uma confissão verdadeira, pois ela foi dita palavra por palavra por Deus em seu batismo, Jesus os advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Era como se Jesus dissesse que ele não precisava do testemunho deles. Ele não precisava do testemunho de demônios, de espíritos imundos. Quem proclama a mensagem é importante. Importa quem está proclamando a mensagem. Jesus, ele espera que quem proclame a mensagem sejam verdadeiros confessores.
Jesus, ele deseja que os homens conheçam a Ele, tanto pela sua palavra, que é pura e verdadeira, quanto pelos seus discípulos, que nós veremos mais para frente. Enquanto aqui, manda que se calassem. E não só os demônios, mas toda a cura que ele fazia, ele falava, não falem, não havia chegado o tempo. Meus irmãos, uma multidão de pessoas doentes. Você já mencionou isso? Maior que a fila do SUS. Muito maior. Estava ali procurando ser curado por Jesus. Desde nossos pais, Adão e Eva, desde que eles pecaram, desde que eles desobedeceram a Deus, e na desobediência havia uma punição, certamente morrerão. A morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, e com ele uma multidão de enfermidades. Meus irmãos, essa multidão de pessoas tinham ouvido o testemunho de alguns que haviam sido curados. Histórias se multiplicavam daqueles que eram cegos e agora estão vendo. Daqueles que eram surdos e agora podiam ouvir. Daqueles que eram leprosos e agora estavam limpos, purificados. Daqueles que eram paralíticos e agora estavam andando. Essas pessoas ouviam esses poderosos testemunhos e aceitaram como verdadeiros. Um homem paralítico contou como ele foi curado. O cego contou como Jesus tocou em seus olhos e agora ele podia ver. Assim essas maravilhas foram passando de pessoa para pessoa. E essas pessoas pensavam, se Cristo fez grandes coisas por aquelas pessoas, Ele pode fazer em nossa vida também. Vamos até Ele. Se Ele fez paralíticos andarem, se Ele fez cegos verem, se Ele fez leprosos ficarem purificados, Ele também pode nos curar. Mas infelizmente o texto nos dá a entender que o desejo irresistível dessa multidão não era pela mensagem de Jesus, mas por seu toque de cura, por aquilo que ele podia oferecer. Eles estavam procurando para ser aliviados de sua dor e sofrimento. Em outras palavras, eles estavam mais preocupados com seus corpos do que com suas almas. Esse é o problema. Não é o fato de eles quererem serem curados, mas apesar de serem curados, eles pararem por aí. É porque eles ainda não tinham a consciência de sua verdadeira enfermidade. Algo pior do que qualquer doença física. Aquilo que Jesus tinha temido, aquilo que Jesus temia, quando ele disse para inúmeras pessoas que foram curadas por ele, para que eles não compartilhassem essa cura, aconteceu. Jesus sabia que ao contar sobre essas curas que ele havia feito, que pessoas viriam de todos os lados para serem curados. E não pela mensagem do Evangelho, e não pela missão de Jesus, não pelo Messias, mas pelas bênçãos que ele poderia fazer a eles. Jesus agora está rodeado de uma multidão de pessoas que procuravam por cura para suas enfermidades físicas, enquanto estavam mortas espiritualmente. Mas o que é mais impressionante no texto é que por mais que essa multidão
esteja seguindo Jesus pelo que ele pode oferecer a eles, ou seja, pela cura física, Jesus graciosamente, amorosamente, misericordiosamente cura a todos. Isso não é impressionante? Para mim é muito impressionante. Todas as pessoas que vieram a Cristo foram atendidas por Ele. Os enfermos foram curados. Os possessos foram libertos. Os paralíticos agora estavam andando. Os cegos podiam ver. Os surdos agora ouviam. Mateus 12, 15 a 21, o texto paralelo a esse, o texto que nós lemos hoje, no início do nosso culto, afirma que Jesus não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga o pavio que fumega. Jesus, ele estava ali para aliviar as pessoas do fardo que estava as oprimindo. Jesus, ele não esmaga aquele que está caído. Ele não esmaga aquele que está ferido. Ele os cura. Ele os liberta. Esse é o nosso Deus. Um Deus que ama, um Deus de misericórdia e um Deus gracioso. O Deus que derrama a sua graça a criaturas que não mereciam. A pessoas que não mereciam. Mas não se engane, meu irmão. Eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de cada um que está aqui hoje e daqueles que ainda irão nos ouvir. Apesar de sermos criaturas que não mereciam a graça de Deus, Ele ainda derrama a sua graça sobre nós. Você não é diferente da multidão que seguia Jesus. Primeiro, que eu duvido que se você tivesse alguma doença que não pudesse ser curada pela medicina, ou se você tivesse alguém na sua família, alguém que você ama que não tivesse essa doença e não pudesse ser curado pela medicina, você soubesse que um homem está curando pessoas de todas as enfermidades, está purificando pessoas que estão sendo oprimidas por demônio, você não procuraria esse homem. Você não iria procurá-lo. Certamente você diria: se Cristo fez grandes coisas por aquelas pessoas, Ele também pode fazer na minha vida e na vida dessa pessoa que eu amo. Vamos até Ele. Se Ele fez paralíticos andarem, se Ele fez cegos verem, se Ele purificou leprosos, Ele também pode nos curar. E a boa notícia é que Ele ainda pode curar hoje. Hebreus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus é o mesmo hoje que enxugou os olhos daqueles que não aguentavam mais as suas doenças. É o mesmo hoje que deu vista aos cegos, é o mesmo hoje que fez paralíticos andarem, é o mesmo hoje que purificou leprosos. Ele ainda pode nos curar e Ele ainda pode curar. A pergunta que nós precisamos fazer é: e se Ele não curar? E se Ele não curar a sua enfermidade?
E se o mar não se abrir para nós passarmos? E se o barco que nós estivermos naufragar? E se o gigante que nós estamos enfrentando não cair? E se nós estivermos dentro da fornalha e nós nos queimarmos? E se a doença não curar? E se o emprego não vingar? E se o filho nunca mais voltar? E se a sua empresa afundar? Você continuaria a seguir a Jesus? Amém. Essa é a pergunta que separa seguidores de seguidores. Os verdadeiros seguidores sabem que o que vemos aqui é passageiro. O que eles têm, o que Cristo tem reservado para aqueles que o amam é muito maior e muito melhor do que todas as riquezas dessa terra, do que toda a saúde, do que todo o conforto, do que tudo que nós vemos aqui. Meus irmãos que vieram antes de nós passaram por muitas lutas, muitas provações. Muitos, por seguirem a Cristo, foram perseguidos e mortos. Os próprios discípulos, os próprios apóstolos, todos foram mortos. Menos João, que morreu de velhice. Quantos, por causa de seguir a Cristo, foram mortos? Foram aqueles que nós chamamos de mártires. Morreram e mesmo assim não negaram a Cristo. Se tornaram tochas humanas para iluminar cidades. Foram postos como atração pública para aqueles que queriam ver pessoas sendo devoradas por animais selvagens. Entre outras coisas. Eles, apesar de todo o sofrimento, continuaram firmes e constantes na sua fé em Cristo Jesus. Paulo nos diz em Romanos que, porque para mim, tenho por certo de que o sofrimento neste tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Nada pode ser comparado com aquilo que nós estamos esperando quando Cristo voltar e nos levar. Estaremos com Ele na sua glória. Segundo, meus irmãos, você pode ter passado a pregação inteira pensando de que era diferente dessas pessoas. Pensando que eu não vou até Jesus apenas eu vou até Jesus apenas pelo Evangelho. Eu não vou por aquilo que Ele pode me oferecer, como essas pessoas fizeram. Tem certeza? Eu diria absolutamente que não. Você é igual e não é diferente dessa multidão. Sabe por quê? Porque se você só veio até Jesus pelo Evangelho porque Deus assim o quis. Não é pelos seus méritos, mas é pelo mérito daquele que morreu na cruz. Foi Ele que te deu vida enquanto você estava morto em seus delitos e pecados, como fala Efésios. Quando ainda andava segundo este mundo, segundo Satanás, segundo as inclinações da sua carne, da sua mente e dos seus pensamentos. Quando ainda éramos, por natureza, filhos da ira.
como também os demais. Foi Deus que, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Tudo foi Deus. Não foi você que foi até Ele. Foi Ele que foi até você. Ele que primeiro mandou o seu único filho para morrer na cruz. Porque nós estávamos perdidos e mortos em nossas transgressões e pecados. Nós éramos como os demais. Nós éramos como essa multidão que estava seguindo a Cristo. Nós não éramos diferentes. A diferença foi Deus. Mas agora eu quero me dirigir a você, meu amigo, que ainda não teve um encontro com este Deus. Por mais que você hoje não tenha uma doença que precise ser curada por Jesus, o fato é que você precisa de Jesus tendo a consciência disso ou não. Você tem, sim, uma doença mortal e crônica, que nenhum médico nessa terra pode curar. E essa doença é o pecado. Por mais religioso, por mais moralista que você possa ser, você está contaminado por essa doença mortal. A menos que Jesus o perdoe, a menos que Jesus o liberte, a menos que Jesus o salve, você está condenado. Não há nenhuma esperança para você, a não ser que Jesus o cure. Somente Ele pode perdoar os seus pecados. Somente Ele pode preencher o vazio da sua alma e satisfazer os anseios do seu coração. Ele pode tirar esse coração endurecido e lhe dar um coração de carne, sensível ao Evangelho. Ele pode abrir os seus olhos para que você veja a glória de Deus. Ele pode tirar você do poço mais profundo que você se encontra hoje. Ele pode dar a você um novo nome, um novo coração, uma nova mente, uma nova esperança, uma nova vida. Só Ele. Ele pode te curar dessa doença incurável. A minha oração, meus irmãos, é que Deus nos dê graça para sermos verdadeiros seguidores de Cristo Jesus enquanto estivermos nessa terra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos porque um dia, Pai, Tu nos tiraste das trevas que nos encontrávamos e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nos deu vida enquanto estávamos mortos, Pai, em nossos delitos e pecados. Graciosamente nos deu vida em Cristo Jesus. E nós te agradecemos por isso e te pedimos, Pai, nos mantenha fiel até a sua vinda, Deus. Até que tu voltes novamente e nos leve contigo, Pai. Pai, se há alguém que está aqui ou alguém que está nos ouvindo que ainda não teve esse encontro contigo, Pai, quebranta o seu coração, Pai. Que ele possa estar, Deus, agora, como algo positivo, como aquela multidão que estava se atirando em cima de Cristo, que eles possam agora se atirar, se prostrar diante de Jesus, aquele que pode
perdoar os seus pecados e o purificar dessa vida, Pai. Eles possam se atirar aos pés de Cristo, Pai, para encontrar aquele que é o único que pode nos curar de uma doença incurável, Pai, o pecado. Nos ajuda, Senhor. Os ajude, Pai, para que eles possam, Pai, deixar de lado os seus pecados, se arrepender e se converterem os seus corações a Ti. É no nome daquele que cura, daquele que curou e daquele que ainda pode nos curar das nossas enfermidades e da doença mais terrível que alastra pela face da terra, Pai, o pecado. Nós oramos, Jesus Cristo, Filho de Deus.